conta a história de um rei que no seu aniversário ele queria presentear um dos seus súditos, um de seus servos. E ele então fez ali tipo uma gincana, e o vencedor poderia então entrar dentro do quarto onde eram guardados os tesouros do rei. E lá haviam muitas joias preciosas, muitas ouro, prata, bronze, tudo quanto era riquezas estavam lá neste quarto do rei. O servo, porém, que ganhou este privilégio, ele entrou lá dentro e o rei disse: olha, você tem 24 horas para ficar pensando e escolher o que você quer. Pense bem, pense com cuidado. E o que você tirar daqui, o que você sair daqui no seu corpo, seja lá como for que você vai fazer, é seu. Você pode levar o que quiser. Então você tem 24 horas para decidir. E lá entrou o servo e olhou uma coisa e olhou outra. E eram tantas coisas que ele não sabia o que se decidir. Mas eram coisas valiosíssimas. Entra umas mulheres e um servo com bebidas e mulheres. E aquele servo pergunta: mas quem são essas pessoas? O rei disse que só eu posso entrar aqui e pegar algo. E o servo que estava com a bebida na mão disse: não, mas nós não viemos pegar nada, nós viemos para servi-lo. Essas mulheres são para o seu prazer, e aqui está a bebida para você à vontade, você tem tempo, você ainda tem mais algumas horas, você tem quase um dia inteiro ainda para pensar no que você vai fazer. E o rei mandou que nós trouxéssemos aqui frutas, comida, vinho, bebida, de vários tipos, e mulheres para você se divertir enquanto você está aqui, você é o dono disso aqui. Aquele rapaz ficou muito feliz, mulheres eram lindas, e ele começou a beber e a se divertir com ela, e eles comeram e brincaram, e fizeram falácias, dormiram um pouco, acordaram, novamente beberam, estavam ali na maior orgia. Quando de repente toca-se a buzina e abre-se as portas. Quando abre-se as portas, o rei estava diante da porta e disse àquele servo: agora saia com o que você pegou. De repente, aquele servo notou que ele ficou tão... Aquele servo estava tão envolvido com aquelas mulheres, com a bebedeira, com aquela comida, que ele esqueceu do real motivo que ele estava ali. E ele não havia pegado nada ainda. E ele não viu as horas se passarem. Mas as horas se passaram e o decreto do rei tinha sido: o que estiver no seu corpo ou com você, no momento que a buzina tocar, você poderá sair com aquilo que você pegou e é seu. Infelizmente, aquele servo perdeu o foco para o qual ele estava ali, e ele saiu sem nada, sem nenhuma moeda sequer. Ou seja, essa história nos traz para os dias atuais. Será que você não tem um grande tesouro na qual você pode pegar o que quiser? Sim, eu e você temos. O céu é o nosso maior tesouro. Jesus é o nosso tesouro. Nós temos Ele todos os dias, 24 horas por dia, e às vezes desperdiçamos com tantas coisas mundanas, com tantas coisas que nos tiram do foco, e pode ser que um dia será tarde para eu e você voltar atrás. Por isso, fica aqui um alerta: ei, não tire os olhos do seu foco. O seu foco, a sua prioridade tem de ser Jesus, tem de ser o céu. Nós temos grandes recompensas. Imagine, irmãos, João disse no livro de Apocalipse que lá as ruas serão de ouro e de cristais. Imagina que cidade gloriosa é aquela que nós vamos, mas às vezes nós perdemos o nosso foco e preferimos comer dessas coisas tão insignificantes. Às vezes estamos tão envolvidos com as coisas da terra, que são passageiras, que são insignificantes, esquecemos que nós temos uma eternidade num quarto cheio de tesouros. Mas trocamos tudo isso, ficamos envolvidos com isso, porque não priorizamos a Deus. Isso era muito sério e era o que Jesus estava falando.
Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos por vossa vida, sobre o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, nem por vosso corpo, sobre com que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito mais importantes que elas? E qual de vós poderá, por sua ansiedade, acrescentar um côvado à sua altura? E por que andais ansiosos pela roupa? Prestai atenção aos lírios do campo, como crescem. Eles nem trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste desta maneira a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá ele muito mais a vós que tendes pouca fé? Bom, aqui, né, Jesus está falando na continuação para não se preocupar com a nossa vida exageradamente. Ou então, né, viver em função dela aqui. Como já contei a história para você, a história do rei, né? Às vezes nós priorizamos muito aqui, esquecemos de priorizar lá. Um exemplo, né? O meu corpo, minhas regras. Não, isso não existe. Meu corpo, as regras do Senhor, não as minhas. As aves, os lírios, eles vivem por minha causa, o Senhor estava dizendo. O ar, os pulmões que nós temos, tudo que nós temos é por causa dele. Então não é meu, é dele. Se ele decidir que hoje eu vou partir, eu vou morrer, eu vou. Não há ninguém, nem nada que impeça. Somente ele que pode dar e tirar a vida. Então é muita hipocrisia e é muita falta de noção nós acharmos que somos donos de algo. Não, e nós não precisamos ficar apegados nisso. Não precisamos andar ansiosos por isso. Porque Deus que está no céu, Ele é o nosso sustento. Nós não somos o centro, mas Ele é. Todo o sustento, todo, vem dEle. Nós não somos a causa. Ele é. E os orientais, então, eles também, né, aqui no versículo 30, fala que eles queimavam grama e palha. Sim, para quê? Para aquecer os seus fornos, né? Era isso que eles usavam, então, para aquecer os seus fornos. Não andeis, pois, ansiosos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios buscam todas estas coisas, e vosso Pai Celestial sabe que necessitais destas coisas, todas elas. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Quero encerrar então este capítulo, desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu ministério, a sua saúde, em nome de Jesus, e fique com os erros. E quando ele estava ali pensando, depois de algumas horas, entra dentro daquele quarto um, dois, três.